Fala pessoal, Pastor Pedro aqui com um vídeo no nosso canal, mais um vídeo no nosso canal. Como sempre a gente tem soltado vídeo, semana passada a gente acabou não soltando por causa da correria normal. Mas voltamos agora com a nossa série Namorando Dalila e hoje o foco é na vida de José. Você conhece a vida desse cara, você conhece a história desse cara. Jacó tem os seus filhos lá e José era o seu filho predileto. Seus irmãos, com ciúmes, porque ele tinha recebido uma capa bonita, fazem toda uma história lá, tentam matar ele, ele cai num buraco, enfim, para resumir a história, ele vai pro Egito, seus irmãos vendem ele pro Egito. No Egito, esse cara vai diretamente para um lugar de servidão, de escravidão, ele servia lá Potifar, se você lembrar a história, e ele começa a crescer, Deus começa a abençoar a vida desse homem. Tem tantas lições que a gente poderia tirar disso aí, mas o foco não é esse, o foco principal está na esposa de Potifar. Essa mulher maldita, essa mulher que tentou a vida dele, que foi a causa dele ter ido para a prisão, se você lembrar na história. Esse cara começa a servir Potifar, Deus abençoa muito ele e ele começa a chamar atenção, lógico. E a história é essa mulher de Potifar começa a se aproximar de José, começa a tentar que eu falo assim, começa a tentar se encontrar com ele, começa a tentar se relacionar com ele sempre evitando essa mulher, até que chega o dia que Potifar não estava lá em sua casa. José estava tomando conta das suas coisas, né, servindo Potifar, mas não tinha ninguém lá dentro. E a mulher vem pra cima de José, querendo se deitar com ele, se relacionar sexualmente com ele. E o que José faz? José foge daquele lugar e deixa a sua capa. Isso que a Bíblia vai falar. Quero prestar atenção exatamente nesse contexto, nessa história, porque é um dos pontos que eu vou tirar, tá nisso aí. Ele acaba deixando a sua capa, sai peladão, correndo, que nem um maluco lá pra fora, e a mulher usa o fato dela ter aquela capa, as suas roupas nas suas mãos, para dizer que José tinha assediado ela. Depois a gente sabe na história que José é lançado na prisão, e lá na prisão a Bíblia fala que ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, se você lembrar da história. Ele acaba interpretando os sonhos do faraó, e ele é colocado como o segundo homem em poder no Egito. Então ele se torna um cara muito poderoso. A gente pode dizer até na face da terra, porque o Egito era a principal nação com mais poder em todo o mundo, né? E José é colocado nesse lugar de influência. Deus usou demais esse homem. O que a gente pode ver na história, antes de eu entrar nos pontos, é que José tinha tudo para dar errado. Diferente de Sansão e diferente de Davi, que eram grandes homens de Deus, que tinham muitas coisas, tinham dons e talentos e estavam em posição muito boa, José não estava nesse lugar. E ele decide ser usado por Deus em todos os lugares que ele passa no Egito. E eu quero tirar como José resistiu Dalila. Quero responder essa pergunta através de 3 pontos. O primeiro ponto é: ame o Senhor mais do que Dalila. Ame o Senhor mais do que o pecado. A gente falou nos outros vídeos de como o pecado sexual, a lascívia, ela tenta te convencer de que ela te ama. E a gente falou sobre não ser verdade isso. E o primeiro princípio que eu queria deixar para você resistir da Dalila, para você resistir o pecado da lascívia, o pecado da imoralidade sexual, tem esse no teu coração de que você ama mais a Deus do que todas as outras coisas na sua vida. E mais do que isso, na hora do prazer, na hora de ter vontade de ver o prazer momentâneo, eu falo de masturbação, eu falo do sexo fora do casamento, lembre-se de que a presença de Deus é muito mais importante, é muito mais gostosa do que qualquer outro prazer que o diabo possa te oferecer. A gente sabe que o diabo não vem com prazeres fracos, ele não vem com coisas ruins para nós, mas a presença de Deus é muito mais gostosa do que qualquer coisa que o diabo possa vir para nos dar. O que é mais legal é que no versículo 9 do capítulo 39, José fala assim, ó: como poderia eu pecar, não só contra Potifar, mas contra o próprio Deus? Ele tinha esse entendimento de que o pecado na lascívia, o pecado sexual, mais do que só contra ele mesmo e contra a mulher de Potifar, Potifar, todos envolvidos ali, era um pecado contra Deus. Ele não queria entristecer o coração de Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento. Para a gente resistir da Dalila, para a gente resistir à lascívia, nós precisamos entender que isso fere, isso machuca o coração de Deus. Isso tem que mudar o nosso desejo, a gente tem que amar mais a presença de Deus. Vamos lá, segundo ponto que eu queria deixar com vocês. Se desconecte de toda possibilidade de erro. Se desconecte de toda possibilidade, de toda tentação que o diabo possa vir para você. Quero que você veja com olhos práticos agora. Na história aí que José enfrenta a mulher de Potifar, a primeira coisa que a mulher de Potifar faz é agarrar José. E nesse agarrar, ela segurou na túnica de José, ela segurou na roupa de José. O que José ele fez? Ele largou a sua túnica, largou a sua roupa e foi peladão para fora. Quero trazer uma coisa prática aqui. O que o diabo usa para te segurar? Qual é a túnica na sua vida que acaba fazendo com que você fique próximo ao pecado ou caia nessa área de sexualidade? A túnica, de forma prática, para a gente trazer nos dias de hoje, pode ser um computador,
pode ser um amigo teu, uma amiga sua, que acaba te influenciando a tomar as decisões erradas. Aí é lugares que você sabe que você não deve ir. Essa é a túnica na sua vida. Essa é a capa na sua vida que você precisa deixar, largar e fugir desse lugar. E isso que José fez e é muito importante. Se você sabe que alguns horários da noite, da madrugada, você está exposto a cair, você está propício a cair na masturbação, cair com pornografia, se distancie disso. Isso é a capa que tem te segurado. Se você conhece alguns amigos teus que te influenciam aí a festas, lugares que você sabe que vai dar cagada, cara, você sabe disso. Se distancia desses caras. Faz amizades que vão te abençoar. Eu não tô falando que você não tem que ser sal e luz para esse mundo, você tem que ser, mas antes se fortaleça, se encha de Deus, encha-se da presença de Jesus. E daí você vai ser forte o suficiente para aguentar a tentação e para abençoar pessoas. Terceiro ponto, essa decisão tua vai abençoar não só você, como outras pessoas ao seu redor. A gente sabe que a decisão de José de ter se distanciado do pecado direcionou ele para a prisão. Ele não sabia isso quando ele tomou essa decisão, inclusive, né? E a gente sabe também que depois de alguns anos na vida de José, ele foi levado a um lugar de poder e de autoridade. A aplicação que eu quero trazer para nós aqui hoje é que você não sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a 10 anos. Você não faz ideia do chamado de Deus para você hoje. Talvez esse lugar de negar o pecado, de negar o relacionamento com tantas meninas aí, com tantos meninos, de não ficar, de não se envolver em relacionamento sexual. Nesse momento parece algo ruim para você, aparentemente. Mas deixa eu te falar um negócio, se você se manter puro, se você se manter santo, decidir pela santidade, o teu chamado em Deus vai ser grandioso. Deus tem algo tremendo para a sua vida. Eu quero dizer isso para você hoje. E foi isso que conduziu a vida de José. Se José tivesse decidido pela mulher de Potifar, nada disso teria acontecido na vida dele. Nada dos planos de Deus teriam acontecido. Ele não seria levado a um lugar de poder, de influência. Ele foi levado a esse lugar por causa do caráter que ele decidiu ter. E a influência dele fez com que ele abençoasse outras pessoas. Eu quero te falar isso, quero profetizar sobre a sua vida. A gente vive hoje numa crise moral tão grande. No nosso trabalho, na nossa faculdade, em tantos lugares. Você precisa ser a resposta para as pessoas. Você precisa decidir por ser a diferença, por trazer a santidade, por viver em santidade e por ser um homem e uma mulher de caráter. Deus tem te chamado para esse lugar. Seja influência. Inclusive, se você tem alguma questão, alguma dúvida com relação a essa área moral, sobre sexo, masturbação, tanta polêmica, né? Quero te incentivar a botar aqui embaixo os comentários aqui, comentar, perguntar pra gente. E no próximo vídeo a gente vai estar respondendo e vamos tentar responder o máximo possível aí das perguntas, beleza? Deus abençoe. Falou. É nóis.